Ótima noite, pessoal. Sejam muito bem-vindas à aula Empresária Dona do Tempo. Eu sou a Kalindi e aqui nesse evento eu vou te mostrar os primeiros passos para você ter um time que te tira, que te liberta da exaustão e te ajuda a aumentar o lucro da sua empresa. É o sonho, mas é um sonho possível. Então vamos lá? Nesse momento que a sua empresa depende 100% de você. É assim ou não é? Talvez isso pode parecer uma coisa assim, né? O que eu tô falando parece algo impossível, distante. Mas eu tô falando sobre você assumir o seu lugar como empresária. Você sair do olho desse furacão, né? De só ficar resolvendo problema. É problema de cliente, é problema de funcionário, entrega errada. Sair desse caos onde tudo é urgente. É tudo urgente ou não é na sua vida? Fala pra mim. Né? Então vamos sair desse caos onde tudo é urgente, né? E aí você começar a ter tempo para fazer o quê? Pensar no seu negócio, tempo para planejar, para conseguir ter uma visão estratégica que vai fazer a sua empresa crescer muito mais do que se você continuar só resolvendo o problema o dia inteiro. Pensa bem, você é a piloto desse avião. Se você tá ali no corredor servindo cafezinho, quem que tá pilotando, gente? Olha, para onde que vai parar esse avião? Não tem condições. Gente, vamos lá. Escuta pensamentos aqui, hein? Eu sei que alguém aí tá pensando, olha, essa conta não fecha. Se eu não tô tendo tempo nem para fazer o básico, para organizar as contas da empresa, fazer o básico do básico, como é que eu vou ter tempo para planejar? Quem que vai resolver todos os BOs que ficam chegando todo dia aqui no meu colo? Os problemas? Eu sei muito bem que você pensa isso. Sabe por que eu sei? Porque eu vivia completamente exausta, com a empresa estagnada, e eu nem imaginava que eu podia um dia chegar no lugar que eu estou hoje, né? Mas a verdade é que hoje a minha empresa é no interior de São Paulo, eu moro em Goiás, a minha empresa tem mais de 1.600 clientes ativos, eu tenho mais de 150 colaboradores. Os meus clientes são aquele tipo de cliente que te ama, que te indica, sabe? Que deixa recadinho amoroso na nossa rede. Coisa delícia, né? Tudo perfeito? Não, não é tudo perfeito. Perfeição não é desse mundo, gente. Mas quem diria, quando eu me vejo lá atrás, quem diria que eu ia estar onde eu estou hoje? Morando, trabalhando à distância, desse jeito, tudo correndo bem, não precisando de eu estar ali o tempo todo, né? Hoje eu tenho tempo. Hoje eu tenho tempo para pensar no que é melhor para minha empresa. E além disso, gente, eu tenho tempo, sabe para quê? Para minha vida pessoal. Tenho tempo para tirar férias. Quem aí tira férias? Né, eu tenho tempo para viajar. Vou contar para vocês. Todo ano eu faço, porque eu gosto, é o que eu gosto. Cada um vai fazer o que gosta, mas todo ano eu faço uma viagem de 30 dias para a Índia. Né? E aí ao longo do ano vou fazendo também outras viagens, vou para a Amazônia, vou para a Chapada dos Veadeiros, adoro natureza, já deu para ver, né? Então faço retiro de imersão na natureza, essas coisas que eu amo fazer, né? Fora o resultado financeiro, porque e aqui eu tô falando assim, resultado financeiro eu tô falando de lucro, não tô falando de faturamento, tô falando de lucro. Né? Porque eu vejo muita gente aí ralando para aumentar faturamento, aumentar a base de cliente, vender mais, né? E aí com todo esse esforço vai, aumenta, até aumenta o faturamento, mas o lucro continua o mesmo ou até diminui. Eu tô falando de lucro. A empresa nasceu também para ter lucro. É uma das funções. Uma empresa privada tem que ter lucro, né? E tem alguma coisa errada? Né? Não tem alguma coisa errada se você se esforça, aumenta a base de clientes para não sei o que, e o lucro não aumenta? O lucro tem que acompanhar, né? Então, para vocês terem uma ideia, antes o normal na minha empresa era chegar no final do ano e fazer o quê? Pegar empréstimo para poder pagar o bendito do 13º dos funcionários. Hoje não. Hoje eu tenho reserva financeira, hoje eu tenho investimentos. Então eu estou dizendo para você que é possível. Tá? Olha aqui, a gente vai mostrar aqui o depoimento da Fernanda. Ela conta como é que foi a experiência dela. É uma sensação assim de estar afogada mesmo, de não ter fim. E depois que a Kalindi chegou na minha vida, eu comecei a ter foco, calma, tempo. E eu fui entendendo qual é o meu lugar dentro da empresa, como empresária. Né? Qual é o lugar que só eu posso ocupar. E de me empoderar do meu jeito. E que tem coisas que só eu posso fazer, mais ninguém. E que tem muitas outras, a grande maioria das coisas que faço, eu posso delegar. Eu não tinha nem ideia de que isso seria possível.
né? Eu ia pegando muitas coisas para mim e até coisas simples que eu falava, nossa, mas isso é tão rapidinho, é mais fácil fazer aqui do que ensinar para alguém, me acompanhar se alguém fazer. Então deixa eu fazer aqui rapidinho. Só que eram tantas coisas pequenas e rapidinhas que quando eu fui me dar conta, né, que ela me ajudou a perceber o quanto isso ocupava de tempo na minha vida, né, a somatória disso, era isso que o que fazia não ter tempo. Empoderar, de fazer do meu jeito, com a minha cara, que eu quero para essa empresa. Então é aí que eu tenho que colocar força. Né? E ter tempo de ócio, ter tempo livre, né? Eu passei a ter mais foco. Eu tendo mais foco, toda a equipe também teve. E olha aqui também a mudança da Jane, que ela me mandou por mensagem de texto. Vou ler aqui para você. Kalindi, queria super te agradecer pela ajuda no meu negócio, né? Eu consegui me posicionar com os meus clientes e muita coisa mudou por aqui. Eu achei que eles fossem achar ruim, mas muito pelo contrário, eu consegui falar com eles de uma maneira coerente e clara, olha só, né? Que coisa inesperada. E isso melhorou a nossa relação. E eles estão valorizando bem mais a minha empresa. Eu nunca imaginei que parar de dar coisa de graça para o cliente, para poder agradar o cliente, ia fazer com que a minha relação com eles melhorasse. Nunca pensei que colocar limites ia melhorar a nossa relação. Muito obrigada de coração. Já estou aplicando as ferramentas nas outras áreas também e já estou colhendo os frutos. Gente, então vamos lá. Você que tem uma loja de roupas. Eu tô falando gente porque eu fico muito feliz de ver esses depoimentos, né? Assim, meus olhos ficam brilhando. Fico muito feliz mesmo, né? Mas então vamos lá. Você que tem uma loja de roupa, você que tem uma confecção, uma lanchonete, você tem uma clínica de estética, uma escola, não importa o segmento, né? Não importa o produto que você entrega e também não importa o tamanho da sua empresa. Porque eu sei que você pode pensar, ah não, minha empresa é muito pequena, isso não dá certo, não dá para eu aplicar nada disso. Ou então você pode pensar, não, minha empresa é muito grande, também não dá, por um motivo esse, aquele outro. Mas eu vou te falar uma coisa, se você tem esse problema, veja se você tem esse problema, está se sentindo exausta, não pode contar com a sua equipe para poder te desafogar. Você trabalha demais, trabalha e não tem o resultado que você gostaria. Não tem um lucro que é condizente com o tamanho da sua dedicação. Então, essa aula é para você. Não importa qual é o seu segmento, não importa o tamanho da sua empresa, né? A única coisa que você precisa para poder tirar proveito de tudo que eu vou falar aqui é ter pelo menos 2 colaboradores, 2 funcionários, para poder começar a realmente colocar em prática essa mudança, certo? E, gente, então é isso, né? Vamos lá, porque eu quero ver mais resultados como esses depoimentos que eu mostrei para vocês aqui, né? Cada vez mais. Quando eu vejo assim a pessoa crescendo, né? Eu vejo que eu estou transformando, você está transformando a sua vida, né? Que eu estou ajudando a pessoa a ter clareza, ter foco, ter tempo, né? Deixar de se sentir escravizada pela própria empresa, aquela coisa que está atolada, não tem tempo para nada, né? E eu quero que cada vez mais mulheres tenham esse resultado, né? Porque, gente, eu sei como você se sente hoje. Eu sei como é que é estar no seu lugar. Porque comigo também já foi desse jeito. Como é que foi comigo? Então vamos lá, meu pai era engenheiro, trabalhou um tempo na indústria, né, trabalhou na indústria de alimentos, depois em usina de cana, e sempre como funcionário até um certo ponto, mas aí chegou um momento que ele quis ter o negócio dele, né, e ele começou a empresa do zero. Então era assim, almoço de família, a festa lá, né, o que ficava rolando, qual era o assunto? Assunto de trabalho, assunto de negócios. O meu pai, ele só pensava na empresa 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, era pensando na empresa, né? E aí, ok, eu resolvi seguir em outra direção, né? Então eu era lá a atriz da família, alternativa, eu não queria nada daquele papo de empresa, funcionário, sabe? Minha vida era completamente diferente da vida de negócios da minha família, do meu pai, né? E olha como é que é. Como é que são as coisas? Eu tentei fugir de tudo de que é lado eu tentei fugir, né? Dessa coisa de negócios. E de repente, onde que me vejo? Eu ainda como atriz, dando workshop de treinamento para a equipe de vendas dentro das empresas. Usando a arte como ferramenta de treinamento. Olha lá. E aí foi a primeira vez que eu olhei e falei, caramba, as coisas não são tão separadas assim como parecia. Para mim parecia que era tão diferente, né? Tão oposto à arte, autoconhecimento, criatividade, que eram as áreas do meu interesse, né?
E do outro lado, que eu achava que era um mundo oposto, negócios, business, dinheiro, né? Mas ali pela primeira vez eu vi que, até que dá para ter uma conversa entre esses dois mundos, isso tudo aí não é tão separado assim, né? E aí então, o meu pai, como é que era? Ele não tinha tempo para nada. É igualzinho àquela velha história que todo mundo conhece, né? Só ficava focado nos negócios, ele passava a semana inteira na outra cidade onde era a empresa, vinha só de final de semana, e para ele não era fácil, pensa bem, trabalhava pra caramba, né? Ficar longe da família, ter que ficar resolvendo aquele monte de problema, você sabe bem como que é, né? Ele vivia estressado, só falava de negócio, mal tinha vida pessoal, e ele deu a vida pros negócios, isso que é verdade, né? Aí em 2011, o meu pai me apareceu com uma franquia que ele tinha e que estava no vermelho. E ele me pediu para eu ajudar ele a cuidar, né, dessa franquia. Ele já tinha uma certa idade, né? Eu, atriz, caindo de paraquedas, né? Era um negócio pequeno, mas mesmo assim foi um super desafio para mim, né? Sair do mundo da arte, entrar para o mundo, né, do empreendedorismo, dos negócios, e ainda mais com uma empresa que estava ali mal das pernas, né? Mas eu topei, fui lá, joguei de cabeça, né? Eu achava que, na época, qual que era o meu pensamento, a minha ideia, né? Eu falei, não, eu vou fazer completamente diferente do meu pai. Eu que não quero ficar sem ter vida pessoal, né? Trabalhar que nem louca, para depois só lá na frente, né, colher os frutos, viver estressada, não. Só que quando eu vi, eu estava fazendo igualzinho. Lá estava eu, atolada até aqui, não enxergava 2 metros na minha frente, né? Mas eu corria atrás. Eu era esforçada, fazia tudo para dar certo, né? Eu esqueci completamente a arte, mergulhei de cabeça, corri atrás para resolver, buscava conhecimento técnico, fui estudar, pedia conselho para quem era empresária, corri atrás, né? Foi 1 ano e meio nessa correria para poder recuperar essa empresa. E aí eu saía tarde, pouco tempo com a família, aquela história que você bem conhece. Meu filho nessa época estava entrando na adolescência. Olha a situação. Aí uma pessoa até agora recentemente me perguntou, né, na pesquisa, se eu já quebrei alguma empresa. Eu vou falar para você, eu não quebrei porque eu consegui ali com muito esforço ajeitar essa franquia suficientemente para poder vender, né? Mas foi por pouco. Porque eu vou falar, gente, fechar uma empresa que está no prejuízo e ainda ter que arcar com rescisão de funcionário, contabilidade, você sabe, é muito mais caro você hoje fechar uma empresa do que abrir. Abrir é fácil, né? Então eu considerei que aquilo tinha sido uma vitória, uma conquista. Aí, ok. Então em 2013, aí eu recebi um convite da minha irmã para poder trabalhar com ela numa outra empresa que ela também era sócia do meu pai. Essa é justamente a empresa que hoje eu sou sócia, né? E nessa época foi um baita desafio, porque era uma empresa maior, né? Era uma empresa de médio porte, tudo muito mais complexo, e eu vou confessar que eu fiquei bem, assim, sabe, com medo mesmo, né? Mas eu fui lá, ok, vamos lá, já tinha me jogado na vida, né, de empreender mesmo, então bora. Fui com medo mesmo, vamos lá. Aí me joguei de corpo e alma na empresa, né? Na época eu ainda não tinha formação nessa área, então eu fui estudar gestão, né, de negócios, fui buscar todas as formações que eu precisava para poder dar conta desse recado, desse novo desafio. E foram muitas pedras no meio do caminho. Claro, porque a vida não é uma linha reta, né? Então passei por muitas dificuldades, né? Foi aí ao longo de 7, 8 anos. Era muito comum eu me ver afundada em 1000 tarefas operacionais, de um jeito que eu não conseguia nem olhar um passo à frente. Tão imersa que eu estava ali fazer. O tempo inteiro fazeção. Alguém se identifica aqui? Né? Parecia assim, mais um pronto atendimento. Era só urgência, emergência o tempo inteiro, né? E nisso, gente, a palavra planejamento, né, tão bonita, era o quê? Era uma teoria que eu tinha aprendido, mas que naquele momento eu não estava conseguindo colocar em prática. Era uma loucura, né? Eu trabalhava sob demanda, sem pensar muito, só reagindo, né? As decisões não eram tomadas de forma estratégicas no negócio, não, era tudo ali, né? Toque de caixa, vamos lá, tem que acontecer. E aí,
Para piorar, é aquela coisa que a gente sabe, né? Tinha que ficar gerindo 1000 crises, era reclamação de cliente, reclamação de equipe, fofoca, é um falando mal do outro, pessoas da equipe totalmente despreparadas, tudo tinha que perguntar para mim. E a equipe também, logicamente, a equipe trabalhava desse mesmo jeito, né? Nessa loucura, nunca dava tempo de fazer tudo e o caos imperava, essa que é a verdade, né? E aí no meio desse caos todo, quando um funcionário pedia demissão, como é que acontecia? Ele simplesmente que levava com ele todo o know-how de tudo que ele fazia. E a gente ficava lá perdido, tentando adivinhar como é que faz as coisas, porque, né, as atividades que ele desempenhava estavam todas aonde? Na cabeça dele. Ele levou embora. Aí chegava a época de pico de vendas. Em vez de eu ficar feliz, nossa, agora é que vamos vender. Era um inferno. Tava eu lá, né, na frente, tendo que ficar negociando desconto, um a um, aquela barganha para conseguir fechar a venda, né? Tudo na minha área dependia de mim, né? Ou tinha que passar por mim. Era cliente reclamando da entrega, ameaçando falar mal de você na rede social, já viu isso? Aí chegava o final do ano, tinha que fazer o quê? Pegar empréstimo para poder pagar o 13º, falei para vocês, né? Então essa, gente, simplesmente era a minha vida de empresária, era essa. E eu achava que isso era normal, era assim mesmo. Aí chegou um período da minha vida que eu percebi que eu não estava jamais conseguindo fazer as coisas com a mesma velocidade que eu costumava fazer, né? Teve um dia que teve um evento lá na empresa, e aí alguns clientes que já me conheciam começaram a chegar lá, tal, eu percebi que eles estavam me olhando meio diferente, sabe? Quando a pessoa, né, começa a te olhar assim meio esquisito, né? Aí de repente, né, um deles me perguntou, falou, Kalindi, tá tudo bem? O que tá acontecendo com você? Você tá bem? Eu já tinha percebido que eu tava mais lenta, né? Mas eu, até então, né, gente, eu tava achando que era só um cansaço normal, né? Ninguém nem tava percebendo, tava tudo certo. Ia descansar e tá tudo bem. Só que quando esse cliente me perguntou isso, aí foi que eu vi que tava meio na cara, que tinha alguma coisa que tava errada comigo, né? E aí eu percebi que eu tava falando, né? Aí fui vendo, né? As pessoas começaram a perguntar, realmente. Fui vendo que eu tava falando meio grogue, né? Tava muito mais lenta do que eu era. Parecia que eu tinha tomado um copo de Rivotril e eu não tinha tomado nada. O que tá acontecendo comigo, né? E aí eu fui investigar. Então eu fiz vários exames e realmente eu tava com um problema bem sério na tireoide, mas muito sério mesmo. Tava correndo risco, né? Eu fiquei completamente inchada, né? Inclusive os órgãos. Vocês vão ver aqui na telinha, né? Vai mostrar a foto. Então, assim, eu tava inchada por fora e tava inchada por dentro. Meu cérebro tava inchado, inflamado, o corpo inteiro inflamado, né? E foi aí que aconteceu nesse momento. Eu fui obrigada a dar uma pausa. Obrigada, não tinha opção mais, né? E essa pausa me fez parar para perceber que eu tinha perdido totalmente o prazer no trabalho. Eu não estava conseguindo entregar ali mais o que eu tinha de melhor. Naquela correria do dia a dia, cadê? Cadê aquela pessoa criativa que eu era, né? Que gostava de autoconhecimento, criatividade, espiritualidade, arte, de pessoas. Eu tinha sumido simplesmente no meio de tantas demandas. Cadê a Kalindi, né? E pior ainda, eu me dei conta do quanto eu estava distante, gente, do meu filho. Numa fase tão importante. Numa fase tão importante da vida dele na adolescência, né? E isso foi muito ruim para minha família, né, para mim, para ele também. E é um tempo que não volta mais. É um tempo que não tem, né? A gente, infelizmente, foi, né? E aí foi então a partir desse dia que eu comecei realmente a buscar uma mudança, né, na forma de eu trabalhar. Eu comecei a me perguntar como ter sucesso na empresa, mas sem repetir esse ciclo de ter que trabalhar loucamente, né, até ficar doente desse jeito que eu fiz. Não quero mais. Porque assim, vamos lá, ser empresária para viver nessa loucura, me aposentar só lá depois dos 60 anos e olhe lá, se conseguir, perder minha vida, perder o tempo com a minha família, com meu filho. Eu sabia que eu não queria isso, mas só que isso era exatamente o que eu estava construindo e vivendo até ali, até aquele momento. Eu queria uma coisa, só que eu estava fazendo outra. Aí eu comecei a realmente buscar, falei, formas, não quero mais. Buscar formas de viver mais de acordo com o que eu queria. Ser mais coerente com o que eu quero, né, com o que eu acredito,
Aí comecei. Então, nessa busca, comecei a perceber uma coisa. O conhecimento técnico para trabalhar de um jeito diferente eu já tinha, né? Eu falei, estudei business, né? Fiz curso de gestão financeira, liderança. Eu tinha conhecimento. Eu tinha conhecimento das melhores ferramentas de gestão. Mas por que eu não estava aplicando? Ou então eu aplicava um pouquinho aqui, colocava em prática, daqui a pouco me perdia de novo, me deixava levar pelas urgências, voltava a trabalhar só por demanda. O que acontece? Gente, eu tenho mais de 20 anos de estudo de desenvolvimento pessoal, de espiritualidade, né? E mais essa experiência que eu tenho como empresária, essas formações de gestão. Só que, para mim, era como se essas duas coisas fossem mundos separados e incompatíveis. É uma coisa, outra coisa. Não se conversam, né? Aí eu comecei a pensar, caramba, não é possível. Tenho tanto conhecimento em desenvolvimento pessoal. Por que eu não consigo trazer isso para o meu trabalho? Eu gosto tanto disso também, né? Comecei a me perguntar todo dia como que eu trago essa sabedoria do desenvolvimento pessoal para o meu dia a dia no trabalho. Como que eu consigo fazer esses dois conhecimentos andarem juntos, somar forças? E aí isso deu um clique na minha cabeça. Foi um estalo mesmo, né? Um momento de estalo. Sabe quando, de repente, tudo faz sentido, né? Minha trajetória toda até ali, né? Eu percebi que, assim, foi uma grande sacada. A grande sacada, na verdade, era justamente unir esses dois mundos que na minha mente estavam separados. Eu percebi o quanto que somar essas duas inteligências traz valor para a empresa. Autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, gestão, business, liderança, simplesmente, gente, é o casamento perfeito, né? Deu match. E aí depois desse clique, então parece que eu comecei a enxergar o que era óbvio, mas eu não via. E aí foi daí que nasceu então o método empresária dona do próprio tempo. Quando eu comecei a aplicar o método, eu já comecei a colher frutos, né? E qual que foi o resultado disso? Então hoje eu tenho um time mega engajado. Gente, pessoas apaixonadas pela empresa. Tenho o maior orgulho do meu time, né? Pessoas que se orgulham também de fazer parte da minha empresa. É uma empresa com mais de 150 colaboradores. Na minha empresa, a gente tem mais de 1.600 clientes ativos. A pesquisa de satisfação mostra 90% de satisfação dos clientes. Não é pouco não, gente, é muito, né? E um detalhe, a minha empresa fica no interior de São Paulo, eu moro em Goiânia. Eu faço a gestão dela inteirinha à distância. É claro, vou de vez em quando? Vou, mas eu tô gerindo de longe, né? E eu tenho vários outros projetos pessoais também rodando ao mesmo tempo com a empresa. Então, como eu falei para você lá no começo da aula, eu viajo, eu faço retiro, né, que é uma coisa que eu gosto. Todo ano vou para a Índia, né, e aí faço viagem para a Amazônia, Chapada dos Veadeiros, Nordeste. Eu amo viajar. Eu vou fazer o quê? Eu mereço. Vamos lá, né? E aí participo de retiro. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que eu tenho uma vida que vai além da empresa. E é sem precisar me sentir culpada com isso, sem deixar de entregar o que eu tenho de melhor. Muito pelo contrário, aliás. Até 2020, eu só cuidava de duas áreas, né? Até 2020, eu cuidava de duas áreas da empresa. Aí, em 2021, eu precisei assumir a direção da empresa toda. Minha sócia se afastou. Imagina se isso tivesse acontecido quando eu ainda trabalhava daquele jeito antigo, gente. O que ia acontecer? Eu tinha enlouquecido, né? Como que eu ia dar conta de tudo se mal eu estava dando conta de dois setores? Né? É uma empresa de médio porte, é outra história, né? Do que eu tinha, da experiência que eu tive antes. Então olha a diferença, gente, né? Eu assumi a gestão completa, morando longe, eu já morava longe em 2021, né? Mantendo a empresa em crescimento e ainda podendo ter tempo livre, vida pessoal, viajar, tirar férias, ter outros projetos. Isso é puro resultado, não tem por onde, né? É uma mudança assim drástica. E aí com isso, vendo isso, né, as pessoas que estão perto de mim, que também são empresárias, amigas, né, começaram a me pedir ajuda, pedir conselho. Então, conforme eu fui ajudando, elas começaram a ter resultado e compartilhar esse resultado comigo. E aí, né, vinha me agradecer, nossa, olha a mudança, que legal, pá, né? E eu fiquei bem impressionada, por falar a verdade, né? Depois, né, de ver essa transformação, esse resultado delas. Eu comecei a entender que esse conhecimento que eu tenho é perfeitamente replicável para outros negócios também. Aí eu comecei a oferecer, então, isso para mais mulheres.
Como? Através dos meus canais digitais, do YouTube, do Instagram, né, dando mentoria individual, fui dando conteúdo. Uma pausinha para beber uma água. Então é assim. E aí, com isso, eu fui me apaixonando por essa ideia. Né? Eu fui vendo quantas mulheres que passam pelas mesmas dores, pelas mesmas dificuldades que eu passei, chegando a ficar doente, como eu fiquei, desanimar, se sentir sobrecarregada, às vezes a ponto de querer desistir do próprio negócio, se sentindo perdida, sem enxergar, né, uma saída. Gente, isso não precisa ser assim. Não precisa. E eu vi que tudo isso que eu passei não foi à toa. Eu não serviu só para mim. Teve um propósito maior por trás disso. Né? E aí, o que eu passei lá atrás, né, que culminou nesse problema de saúde que eu tive, acabou se transformando na minha própria cura, na minha transformação. Né? E pode transformar também a vida e o resultado de muitas outras empresárias. Então foi aí que eu comecei a aplicar esse método com passo a passo, né, para poder outras donas de empresa também terem esse mesmo resultado que eu tenho. Aí foi que foi nascendo o método. E aí eu fui me apaixonando cada vez mais por essa possibilidade de transformar mais vidas além da minha. Sabe, né? Faz sentido. Pô, o que eu passei por tanta coisa, precisa também tanta gente passar por isso? Como que eu posso ajudar? Como que eu posso mudar, né? E eu quero também transformar a sua vida. Tô aqui para isso hoje, certo? Então, para isso, a primeira coisa que eu quero que você aprenda, né, realmente para poder aplicar o meu método. Onde você precisa parar de errar. Parar de errar. Alguém erra achando que está errando? Não, a gente erra achando que está acertando, não é assim? Então, onde é que você, como empresária, pode estar errando, crente que está fazendo a coisa certinha? Vamos lá? Primeiro erro comum. Gerenciar todas as áreas da sua empresa. E aí você pode me falar, mas é claro que eu tenho que gerenciar todas as áreas. Eu sou a dona da empresa. E aí eu vou te contar uma coisa. Quem se ocupa demais não é produtivo. Eu sei que isso é completamente contra-intuitivo, né? Contra tudo que a gente aprende. Mas por que isso é um erro? Porque quando você está lá microgerenciando todas as áreas da sua empresa, você não tem tempo para fazer o essencial. Porque você fica sobrecarregada. E você não olha de forma estratégica para o seu negócio. Você está lá perdida em microtarefas, né? E não tem tempo para pensar no negócio de jeito nenhum. Tenta olhar de fora essa situação. Vou te dar um exemplo, tá? Uma empresária que é dona de uma escola, por exemplo. Mas pode ser qualquer segmento. É só um exemplo. Então imagina a dona da escola lá, tá? Ela tá lá, ela vai lá na sala de aula para ver se o professor tá dando uma boa aula, tá dando a aula certinho. Aí ela corre lá pro financeiro para poder ver se os pagamentos estão todos corretos. Aí ela tá lá pessoalmente conferindo se a equipe de limpeza limpou direitinho todos os banheiros, as salas. Aí ela responde diretamente para cada reclamação que chega, ela quer ver o cliente dela satisfeito. Tudo isso precisa ser feito? Sim, precisa. Mas se ela está fazendo tudo isso aí, quem que está pensando no crescimento? Quem está pensando na sustentabilidade desse negócio? É igual eu falei lá no começo. Se você que é piloto está servindo café, quem que vai pilotar esse avião? É a mesma coisa, vai se aplicar a qualquer tipo de negócio, gente. Da padaria, a loja de roupa, lanchonete, confecção, salão de beleza, escola, não importa. Não importa. Quando a dona está microgerenciando tudo nos mínimos detalhes ali, com certeza ela está perdida no meio de um monte de tarefa e está deixando o mais importante de lado. E aqui então eu já vou pro erro 2 logo. Vamos que vamos. Qual que é o segundo erro que você acha que está abafando e está errando? Vamos lá. Tomar decisões com base na intuição e no feeling. Eita, vamos prestar atenção aqui. Eu vou deixar bem claro, registrado, eu sou totalmente a favor da intuição, de desenvolver a sua intuição, de ouvir a sua intuição. Eu super valorizo isso. Mas para tocar uma empresa, não dá para você se apoiar só nisso para tomar decisão. Você precisa ter dado, né? Você precisa ter calma para tomar decisões importantes. Porque, inclusive,
Vamos falar. A nossa intuição, às vezes, em alguns momentos, ela está descalibrada. A gente, às vezes, você pode estar sendo levada aí por uma emoção e achar que é a sua intuição que está te guiando. Aí vai lá, toma uma decisão que pode te desviar totalmente do caminho que você quer para o seu negócio, achando que está seguindo sua intuição. Vou dar um exemplo aqui prático, tá? Vamos supor uma dona de clínica de novo, gente. É só um exemplo, pode ser qualquer tipo de negócio, tá? Então, a dona da clínica, ela sempre fala lá, não, eu sigo a minha intuição é batata, eu nunca erro. Ok. Eu sou a favor da intuição, mas cuidado com esse pensamento. Tem que calibrar a intuição. Aí um dia no meio de uma semana difícil lá, poucos clientes, o caixa dela tá apertado, ela vê lá no Instagram uma concorrente divulgando uma máquina nova de depilação a laser. Na hora, veio aquela mistura de ansiedade, comparação, e aí o pensamento que vem é, se eu não tiver isso, eu vou ficar para trás. Eu preciso comprar agora. Aí ela chamou isso de intuição, mas na verdade o que era? Medo, a emoção. Né? Insegurança, tudo isso falando mais alto. Aí ela não analisou se realmente tinha demanda, né, entre as clientes dela para isso, ela não calculou o retorno financeiro que essa máquina dava, ela foi lá, financiou a máquina e daí o que aconteceu? Os clientes da clínica não pediram por esse serviço, a dívida mensal dela, o custo fixo dela mensal ali por um bom tempo aumentou e começou a sufocar o caixa da empresa. E aí, para piorar, a equipe não estava preparada para oferecer o tratamento. E aí acabou gerando erros e reclamações para os poucos que vieram fazer. Então, no fim, a decisão tomada assim, no calor do momento, né, disfarçada de intuição, trouxe muito mais peso e muito mais estresse do que ela já estava vivendo. Né? E assim pode acontecer coisa semelhante com qualquer outro segmento. A dona da loja decide que precisa fazer uma reforma para mudar o visual da loja, urgente, que viu lá na concorrente que está assim, ou sei lá, veio na cabeça. Né? Mas só que não planeja. Né? Não planeja e aí se afunda em dívidas, a dona do hotel resolve pagar caro para poder aparecer numa revista, por exemplo, mas essa revista não atrai o público certo para ela. E exemplos não faltam, gente. Né? Eu sei que nós, como mulheres, a gente valoriza, né? E a gente tem mesmo, é real, a nossa intuição é real. Mas tem que ter cuidado para não se enganar. Né? E quando você está falando de um negócio, quando a gente está falando de tomar decisões, a gente tem que ter ali a razão e a intuição, mas elas têm que andar juntas, né? Vamos lá. Então, agora a gente vai falar do erro número 3. Qual que é o erro número 3? Você estar 100% disponível para o seu cliente e para a sua equipe. Mas, Kalinde, como que assim que está errado isso? Pois é. Você está disponível o tempo todo para a equipe e para os clientes, né? Trabalhar assim com a porta aberta porque você quer ser aquela pessoa, aquela líder, aquela dona de negócio que é acessível. Você quer resolver todos os problemas, todas as demandas on time, né? Isso faz você enxergar o quê? 2 metros na sua frente e olhe lá. Aí você fica só apagando incêndio. Incêndio de equipe, incêndio de cliente, mas só que isso é um buraco sem fim, gente. Vamos falar? Você ensina, você acostuma as pessoas, os clientes, a sua equipe, que qualquer mini problema eles podem e devem procurar por você. Com isso eles vão querer sempre ser atendidos por quem? Por você. Isso gera uma dependência. Tudo depende de você. Seu cliente só se sente bem atendido quando ele é atendido pela dona da empresa. O seu time não tem autonomia nenhuma, fica com preguiça de pensar, né? E vão depender o tempo inteiro da sua opinião, da sua aprovação, para as coisas mínimas às vezes. E trabalhar com uma equipe que não tem autonomia, não é incentivada a pensar, a trazer soluções, vai te deixar cada vez mais sobrecarregada. E é para sempre, não muda. E pior, isso consome praticamente todo o seu tempo e sem tempo você não consegue antecipar e evitar problemas antes que eles aconteçam. Você está sempre ali só reagindo. Você não consegue ter um olhar estratégico. Ai, dureza. Erro 4. Fazer de tudo para deixar os clientes satisfeitos. Como que eu vou fazer a empresa crescer sem fazer de tudo para deixar os clientes satisfeitos? Vocês viram lá o depoimento da Janek. Para começar, é impossível agradar todos os clientes.
Vamos ver o que acontece com a empresária que faz de tudo para agradar simplesmente todos os clientes, quer ter 100% de aprovação? Então, primeira coisa que acontece, perda da identidade e do posicionamento. A empresa começa a se moldar muito, né? O modo produto, o modo serviço, o atendimento, tudo de acordo com cada cliente. Com isso, você perde a clareza de quem que é, quem você é, o que você tem de melhor para entregar, qual que é a sua proposta única de valor. Aí você vai virando commodity. O que é commodity? Commodity é arroz, feijão, aquelas coisas que tem preço igual para todo lugar, mais do mesmo. Você não tem mais o seu diferencial, né? Porque não tem mais identidade, não tem diferencial, não tem posicionamento. Segunda coisa que acontece, para tentar agradar todo mundo, todos os clientes, sobrecarga operacional. Você vai falando sim para tudo. Aí começa a vir pedir aqueles pedidos extras, personalizados, urgências, exigências, né? Isso vai gerando tarefas que não estavam planejadas. Aumenta o seu custo, esgota a sua equipe. O seu time nunca termina bem o dia, né? Um dia de trabalho, porque sempre tem um favorzinho a mais para poder atender do cliente X, Y, né? Terceira coisa que acontece, você perde lucratividade. Perde lucro. Por quê? Então, porque para agradar, você vai abrir mão do quê? De margem. Eu vou dar mais um descontinho aqui, vou incluir uma coisinha a mais ali sem cobrar. E cada exceção que você vai fazendo, para não perder o cliente, né, a empresa que vai perdendo a sua sustentabilidade financeira. Então a empresária vira refém do cliente, sem tempo, sem recurso para crescer e construir o futuro da empresa. Ou seja, vamos resumir aqui? Agradar a todos não gera clientes fiéis. Gera, sabe o quê? Clientes mimados. Empresa desgastada. E uma empresária que está cada vez mais escrava do seu próprio negócio. Nossa Senhora, eu vou até beber água depois dessa. Um minuto. Então vamos lá. Erro 5. Acreditar que como dona você tem que saber fazer tudo. Tudo. Isso te dá uma certa ilusão de controle, né? Quando você acredita que você precisa saber mais do que todo mundo, parece que o fato de você ter alguém na equipe mais especializado em alguma coisa que você se torna uma ameaça. Daí o talento da sua equipe vira um risco em vez de ser algo bom, né? Que poderia acelerar o seu crescimento. Não, vira um risco, vira uma ameaça. O negócio fica como? Travado. Fica travado no seu limite, né? Porque se tudo depende do que você sabe ou consegue fazer, a empresa só vai crescer até o seu teto de conhecimento, de energia, de disposição. E vamos falar, gente. Vamos assumir, vamos ser humildes aqui. Ninguém consegue dominar todas as áreas com profundidade. Na prática, você acaba fazendo o que? Amarra o negócio no seu nível, em todas as áreas. Marketing, vendas, finanças, gestão. É tudo só até ali onde você conhece. E como é que fica o seu time com isso? Desmotivado e dependente. Quando a dona se coloca como a que sabe tudo, a equipe se acomoda, espera ordens, não assume responsabilidade, não busca aprender. Qual que é o resultado disso? Os colaboradores que não crescem, não têm autonomia, e aí você fica como? Cada vez mais, de novo, sobrecarregada. Socorro. Vamos agora, ok, entendendo esses erros. Importante a gente entender, porque são realmente erros que a gente acha que tá certo, né? É contraintuitivo você achar que isso tá errado. Não, como assim? Não dá uma sensação? Mas é importante começar a ver. Então vamos ver agora o jeito certo, né? Então onde que a gente tá errando, vamos acertar os ponteiros aí, fazer a coisa andar? Então até agora eu te mostrei aqui o que você está fazendo de errado, né? E que impede de você se libertar dessa exaustão, te impede de aumentar o lucro da sua empresa, né? E agora eu vou mostrar 3 pilares que você precisa desenvolver para poder não cometer mais esses erros. Vamos acertar esse ponteiro aí. Qual que é o primeiro pilar? O primeiro pilar é a empresária dona do próprio tempo. Aqui a gente vai falar sobre ter tempo para fazer o que você realmente precisa fazer. Por que isso é importante? Gente, eu vou falar para você.
O que cansa mesmo, o que desgasta, o que desanima é passar o dia todo super, hiper, mega ocupada, chegar no final do dia com aquela sensação que não deu conta, que não fez nada de relevante, que só apagou incêndio o dia inteiro, ficou fazendo mais, né, do mesmo, socorro, né? O que mais cansa é não fazer o que realmente precisa ser feito, isso é que cansa, exaure. Era o meu sentimento lá atrás, que eu contei para vocês, né, na minha história. É o que me fez ficar doente. Então, quando você se torna dona do seu próprio tempo, você consegue cumprir o seu papel. Você consegue sair do operacional e fazer o que uma dona de empresa deve fazer. Sendo dona do seu tempo, você vai fazer aquilo que, se você não fizer, ninguém mais vai fazer pela sua empresa. Aí você tem tempo para pensar estrategicamente no seu negócio, para gerir a sua equipe. Ninguém vai fazer isso por você no seu lugar. Você tem tempo para determinar em que direção a empresa tem que ir. Gente, ninguém faz isso por você. Escuta bem. Chega de deixar a sua empresa aí à deriva, sem direção, né? Para de servir café, vai pilotar, mulher. Assume seu lugar, entendeu? Então, quando você sai dessa fazeção, para de ficar ocupado o tempo todo, aí você começa a escolher melhor. Aprende a priorizar realmente, de verdade. Você toma as rédeas do seu negócio na sua mão. E aí agora quem dá a direção é você. E não as demandas que vão batendo na sua porta. Aqui você não está mais cometendo o erro de microgerenciar cada área da sua empresa. Você está olhando para o que realmente importa. Olha o que uma mentorada minha falou, né? Ela me deu esse relato aqui. Só de eu começar a abrir o olhar para isso, eu já comecei a delegar coisas que antes eu achava que era muito mais fácil eu mesma fazer. A gente acha que é mais fácil a gente fazer. É isso que a gente acha. Que é tão rapidinho, né? Então ouvir isso, gente, só dela começar a observar. Quando eu ouço isso, brilha meus olhos. É um yes dela, para o crescimento dela e para o crescimento da empresa. Então, quando você se torna dona do seu próprio tempo, você começa a enxergar o seu negócio com muito mais inteligência. Aí você não vai se perder mais tentando agradar a todos os clientes, porque você começa a ter tempo para entender e saber comunicar o que você tem de melhor para entregar. Isso gera valor para o seu produto, para o seu serviço, né? Eu sei que você pode estar pensando que é impossível ser dona do próprio tempo, porque você está engolida todos os dias pelas 1000 demandas dos funcionários, dos clientes, das vendas. Mas eu vou te afirmar, se você estiver ocupada demais para fazer o que precisa ser feito pela dona da empresa, que é olhar estrategicamente, né, a sua empresa está fadada ao fracasso. Desculpa eu te falar isso, infelizmente dói dizer isso, é duro. E pode parecer até cruel. Mas eu estou falando isso aqui justamente porque eu não quero que você deixe seu sonho morrer. Então é importante você construir esse pilar, muito bem construidinho ali, né? Que é ser empresária, dona do seu próprio tempo. Então aí a gente pode ir para o segundo pilar. Construindo esse pilar, primeiro pilar, a gente vai para o segundo. Sua maior riqueza. Qual é a maior riqueza da empresária que quer se libertar da exaustão, gente? Quer ter mais lucro, sem essa sensação de ser escrava do próprio negócio. Eu vou falar para você. Quem tem time tem tudo. Quem tem time tem tudo. Simplesmente. Né? Você já ouviu falar assim que 2 mais 2 vira 10? Quando você tem 2, 4 pessoas na sua equipe que são engajadas, bem treinadas, comprometidas, esses 2, gente, esses 4 valem por 10, 20. Então, um pilar fundamental para você poder realmente conseguir sair da exaustão e aumentar o lucro, é o óbvio, é time. Essa é a sua maior riqueza, se é isso que você quer. Então, por mais óbvio que isso seja, eu sei o quanto que é desafiador também, ao mesmo tempo, né? Porque é desafiador, é difícil você ter pessoas capacitadas, né, em que você realmente possa confiar, que vão agregar, remar a favor, né, que vão te ajudar a enxergar coisas que você não está vendo.
Eu sei muito bem o quanto é difícil e desafiador lidar com pessoas. Pessoas, seres humanos, né? E se você for olhar, a maior parte dos problemas que você tem hoje na sua empresa está relacionado a quê? A pessoas. O ser humano é um ser complexo. A gente é cheio de contradições, né? Dificuldades de relacionamento, de comprometimento, tem que lidar com os egos, com as limitações de cada um. Pessoas. Nossa, Kalinde, mas realmente está muito difícil. Parece difícil, acho que eu não tenho talento para isso não. Então vamos beber, mas bebe uma aguinha aí, vamos fazer dar certo esse negócio, né? Porque pensa bem, né? Se você acha que não tem jeito, você não tem paciência, sei lá eu. Mas vamos lá, gente. Se tudo na vida que a gente tivesse que fazer, a gente já tinha que nascer sabendo, já nascer com talento para isso, fica bem limitada a nossa situação, né? A gente não saberia nem andar, concorda? Então, se você quer crescer, fazer a sua empresa crescer, você quer ter mais lucro, você quer sair da exaustão, você vai precisar, de alguma forma, aprender a lidar com pessoas, engajar pessoas, né? Para ter com quem contar. Esse é um pilar que, né, para você realmente se libertar da exaustão e aumentar o lucro do seu negócio. É um pilar, não tem jeito, não dá para fugir. E é muito bom, gente, vou falar pra você que é muito bom. Tem seus desafios? Tem, mas é tão bom, né? Você ter com quem contar de verdade. Porque ser empresária é um treco solitário demais, né? Quando você acha que você tem que ter todas as respostas, tudo depende de você, toda a responsabilidade é sua, vai ficando pesado. Vai dando uma dúvida, nossa, será que eu consigo mesmo? Será que eu sou capaz? E não é. Não é. Desculpa falar, mas não é, porque você vai até um certo ponto, até o seu limite. Chega no seu limite, né? Essa jornada solo, sozinha. Tem uma música do Rei Leão 2 que eu adoro, né? Eu não vou saber o ritmo aqui agora, né? Mas a melodia, mas ela fala assim: sozinho eu vou mais rápido, ok? Mas junto a gente vai mais longe. É disso que se trata, né? Você pode achar que é difícil, que você não leva jeito. Mas eu vou falar para você, é possível aprender a desenvolver, né, desenvolver essas habilidades que eu falei de lidar com pessoas, engajar, ter um time que faz toda a diferença para o seu negócio. Porque a pessoa que está ali, vamos falar, a pessoa que está ali no seu time, aí não é nem time nesse caso, está ali só para bater cartão, está só pensando no pagamento que chega lá depois no final do mês. Ela não tá nem aí, gente, se você vai tomar a decisão certa ou errada. Vamos falar? Não tá nem aí. Eu não vou falar palavrão aqui porque eu vou me segurar. Mas entendeu? Agora, a pessoa que tá ali realmente engajada com você, ela se importa. Então ela vai te mostrar o ponto de vista dela. Ela vai te alertar quando você estiver tomando uma decisão sem considerar o olhar do cliente que ela teve acesso à informação. Quando você estiver tropeçando numa pedra que é invisível para você, mas que ela está enxergando, porque ela tem um outro ponto de vista, né? E essas pedras invisíveis que você vai tropeçando que vão te impedindo de chegar mais longe. Esse olhar, esse engajamento, eles são fundamentais para você poder realmente crescer e prosperar. Sozinha você não vê tudo, não dá para enxergar tudo, né? E também não dá conta de tudo. Então o segundo pilar é a maior riqueza para você que quer se libertar da exaustão e ter mais lucro. É o seu time. É cuidar, é preparar, é engajar, é desenvolver pessoas. Maravilhoso. Vou falar para você que é maravilhoso isso. Você vai se apaixonar por isso. Vamos lá? Terceiro pilar. Terceiro pilar eu chamo de visão de águia. Do mindset até a prática. Mindset vai da sua mentalidade, mudando a chavinha da mentalidade até colocar realmente em prática, né? Então aqui eu estou falando de indicadores, de ferramentas de gestão, de desenvolver um olhar único para o seu negócio. Pensa comigo, quem tem indicadores enxerga além. Se você não tem, você só reage. Quando você já se estruturou então agora, certo? Para dedicar tempo para o que realmente importa. Primeiro pilar. Aí você já entendeu a importância disso e está trabalhando no desenvolvimento da sua equipe. Você começa agora, então, a poder olhar de uma maneira mais estratégica para o seu negócio.
você começa a entender quais são os próximos passos para você poder subir mais uma vez de nível. É mais um degrau. Eu estou chamando esse pilar de visão de águia, por quê? Porque aqui você tem condição de ter um olhar mais amplo para o seu negócio. A águia, ela simboliza liderança, ela simboliza visão estratégica, altitude, foco, né? Como que é isso para você que é empresária? Qual que é a relação? Então vamos lá. A águia tem uma das visões mais potentes do reino animal. Ela enxerga até 8 vezes melhor do que um ser humano. Ela consegue ver a presa ali, ó, quilômetros de distância. E você, como empresária, você precisa sair do chão. Você precisa subir para um nível mais alto para poder enxergar o todo, ter uma visão do todo. Isso significa acompanhar indicadores, medir resultados, tomar decisão porque você tem a informação suficiente para seguir uma direção, né? Não só porque parece que vai ser bom fazer isso. Você vai usar a sua intuição, sim, mas a sua intuição madura. Intuição madura, o que eu estou chamando é o quê? É a sua sensação, a sua percepção, mais os dados mínimos, né? No exemplo da dona da clínica de estética, vamos lá. Ok, seguiu a intuição, teve aquele feeling. Vamos olhar? Tem demanda? Qual que é o retorno financeiro? Será que dá para fazer um plano teste pequeno, aluga primeiro antes de comprar? Usar a razão junto, os dados, olhar, informação, né? Sem isso é o quê? Emoção disfarçada de intuição. É a intuição imatura. A águia, quando ela escolhe a presa, ela é focada, gente. Nada distrai do objetivo. Ela vai lá e dá um mergulho preciso, direto no alvo, chega a atingir 160 km por hora. E você, empresária que quer crescer, precisa parar de se perder em tarefas operacionais e aprender a colocar foco no que realmente faz a empresa avançar. A águia, ela voa acima das tempestades, né? Olha que coisa linda. Os outros pássaros estão lá procurando abrigo, tá chovendo. Ela não, para encontrar tranquilidade, para ter clareza, ela vai para cima das nuvens. Então, quando você está medindo o resultado, usando as ferramentas certas para o que você e a sua empresa precisam para crescer, isso te permite sair do caos, ter clareza, tomar decisões acima dessa confusão do dia a dia. O problema que... Então assim, ó, vamos lá. Tem uma música que fala assim, o problema que você criou é o problema que você vai ter. Eu amo essa música. É uma música do Danny Black. Pode pesquisar. E aí quando você tá lá, então como é que é? Imersa no seu problema. Você consegue achar a solução? A mentalidade, a sua mentalidade, o mindset que criou esse problema, não vai achar saída. Você precisa de outro mindset, você precisa subir de nível para poder achar a saída desse labirinto. Olhar de cima. Como é que muda de nível? Colocando em prática esses 3 pilares. Ser a dona do seu próprio tempo. Investir na sua maior riqueza, que é o seu time. E desenvolvendo essa visão, né, esse foco da águia, usando dados, usando ferramentas de gestão, buscando as melhores soluções para o teu negócio de uma forma objetiva e prática. Usando a sua intuição madura. Então vamos lá. Eu entreguei aqui então para você os principais erros que você pode estar cometendo, certo? E esses erros que são super contra-intuitivos, porque você comete esses erros crente que está lá acertando, certo? Esses erros, gente, vou falar para você, são que nem, que nem você tá andando ali, tropeçando, porque você tem um monte de pedra que você não enxerga. Para você são invisíveis. Você tropeça de novo. Simplesmente parece que aquilo lá é a coisa certa para se fazer. Parece que é o certo. Então, ter consciência disso já abre uma baita janela de oportunidade para você poder mudar. Aí, depois disso, eu te apresentei os 3 pilares que você precisa desenvolver para não cometer mais esses erros. Então, aqui, eu espero que você tenha anotado tudo que para você poder já começar a colocar em prática. Você tem um guia, você tem uma direção clara do que você precisa desenvolver como empresária para poder subir de nível e ter um time que realmente te liberta da exaustão e aumenta o lucro da tua empresa. Só que tem muita gente que me pede uma outra coisa, me pede para acompanhar a pessoa de perto na jornada dela, né? Porque às vezes, né, a pessoa sabe o que fazer, mas não sabe como fazer. Na prática, no dia a dia, ali na lida, se sente sozinha. Fica com muita dúvida, será que eu estou fazendo certo?
Vou falar para você, ser empresária, gente, é uma coisa solitária. É solitário mesmo, né? E muitas vezes você vai errar, faz parte, vai bater cabeça tentando acertar. Isso é normal. Errar faz parte da jornada. Só não erra quem não faz nada. Agora, o que acelera o seu resultado? Errar menos e ajustar rápido. Então, por isso é que muita gente me pede para eu poder realmente acompanhar a jornada de perto. E foi por isso que eu criei um método, justamente para poder acelerar o resultado, né, e multiplicar para acelerar o resultado de mais e mais empresárias. Que eu também tenho um limite aqui, até para fazer mentoria individual não tem, meu tempo também é limitado, né? Então, porque cada vez que você comete um erro, isso te afasta um pouquinho do seu objetivo. E ok, como eu falei, tudo bem errar, mas é importante você ter uma referência, você ter um guia, né? Para poder errar menos, ajustar rápido, acelerar seu resultado. Então, vou pedir uns minutinhos para você para eu poder apresentar o que é esse método Empresária Dona do Tempo. Ele é um método... Vou beber água também, me dá um minuto. Então, esse método, ele é 100% online, com aulas gravadas. O método fica na Hotmart, que é a melhor plataforma de cursos que tem no Brasil, né? E você pode fazer o método no seu ritmo, na hora que for melhor para você. Você vai se ajustando. E aí aqui a proposta é o seguinte, em todas as aulas você sai com a prática. Clareza. Isso não tem preço, gente. Você ter clareza, saber, né, qual que é o próximo passo. Lembrando, gente, tá? Presta atenção nisso, que isso é importante. É um dado importante. Não é um método para você ficar mais atolada. Mais uma coisa para você fazer. Não é isso. É o contrário disso. É para te desatolar, porque eu sei o que você está vivendo, né? Para você sair realmente desse modo de sobrevivência. Então ele é muito objetivo, muito direto ao ponto e principalmente é um método que ele considera, entende, né, que hoje o seu maior problema é tempo. Eu considero, eu sei disso, eu vivi isso na pele, entendeu? Então eu não vou ficar te passando um monte de tarefa trabalhosa e com pouco resultado, de jeito nenhum, jamais. Nem pense nisso. E é por isso que eu já começo justamente o primeiro módulo resolvendo esse seu maior problema. Eu vou te ensinar como ser dona do seu próprio tempo. Como que você está hoje? Está sobrecarregada. Está com a empresa estacionada, te sugando até a última gota, estressada, com problema de equipe, problema com cliente, problema de fluxo de caixa. Sei lá, o que mais que está de problema, entendeu? Hoje, você não é dona do seu próprio tempo. Toda hora tem alguém que está te interrompendo. Você vai dormir exausta, só que você vai dormir preocupada. Você para olhar o seu dia inteiro e pensa, trabalhei pra caramba, o que eu fiz hoje? Porque você vive sem foco, perdendo muita energia onde não precisa. O dia todo está ocupada com coisinha, focando no lugar errado. Empresária não foi feita para ficar fazendo coisinha, gente. Né? Muito gasto de energia, pouco tempo, pouco resultado. Muito tempo, muito gasto de energia, pouco resultado. Não é isso que você sente? Uma fazeção sem fim, sem sair do lugar? Aí você pode pensar, de novo, né? Kalinde, eu não tô tendo tempo nem para fazer o básico, não tenho minhas contas da empresa, tá tudo desorganizada, como é que eu vou ter tempo para estudar? Pois é. E é justamente por isso que esse módulo é o primeiro. Ele é direto ao ponto, é para resolver esse seu problema. Você que não tá tendo tempo para nada, qual que é a primeira coisa que você precisa? É abrir tempo. Vamos estancar esse problema rápido. Estanca o sangue, entendeu? Então aqui eu vou pegar na sua mão. Eu vou te mostrar o passo a passo para você saber como ser dona do seu próprio tempo. É mão na massa, é direto ao ponto, né? Eu também sou empresária, gente. Eu sei que você não tem um minuto sobrando. Tá? Óbvio, né? Como eu falei antes, eu não vou te encher de tarefa para te ocupar mais. Eu vou te dar, sim, um passo a passo claro para você ganhar tempo. Isso vai te colocar no seu verdadeiro lugar, como empresária. Eu vou te levar para esse lugar, né? Só que com um passo a passo, que é simples, né? Você vai ver que realmente, você vai ver que é possível, perfeitamente possível. Você vai resgatar a sua paixão pelo seu negócio.
o seu porquê, ocupar o seu lugar de dona da empresa e dona do seu tempo, com direção clara e principalmente com autoconfiança. Aí a gente vai para o módulo 2 do método, que é realmente sobre a sua maior riqueza. Vamos lá. A maior parte dos problemas que você tem hoje na empresa estão ligados aqui: pessoas e comunicação. Depois que você ajusta a sua rota no módulo 1, chega a hora de você olhar para quem voa junto com você, que é o seu time. Do jeito que você está no seu dia a dia caótico, você não tem confiança na equipe. Você não tem tempo para treinar. Quando você delega, sempre dá uma coisa errada. É ou não é? Não dá para confiar. É frustrante, dá raiva. E você só confirma o quê? Você vai confirmando que a sua equipe realmente não está junto com você, que não veste a camisa, que não torce pela empresa. Ou outra situação, a sua equipe é super jóia, esforçada, tal, mas você simplesmente não tem pessoas com capacidade para fazer o negócio andar sem a sua presença. Como que você vai pensar em tirar férias desse jeito? Já pensou em tirar férias? Você acha que faz parte da vida da empresária? Esquece. De repente, você até já se conformou com isso até. Tudo bem. Pra quê? Né? Para de se conformar. Não. Não. Nesse módulo, a sua equipe deixa de ser peso, vai se tornar a sua principal força. Quantas vezes você já perdeu dinheiro por causa de um problema com o time? É comum. Toda empresária aqui sabe que ter uma equipe que não está jogando junto é prejuízo na certa. Mas para ter um time jogando junto, você precisa ter técnica para engajar, né, e delegar com confiança. E nesse módulo eu vou te ensinar. Vou te ensinar de uma forma simples, objetiva, como ter um time que joga bem e joga junto. Como que você coloca cada colaborador na sua responsabilidade. Maravilhoso. Isso realmente é um time que te tira da exaustão, né? Cada um jogando junto, jogando bem e ciente da sua responsabilidade, né? Isso te aumenta o lucro da sua empresa. De novo aqui, é com um passo a passo simples, aprendeu, aplicou, né? E já começa a colher resultado, já começa a ganhar confiança em si mesma, no seu time. Eu vou te fazer uma pergunta. Um outro tema desse módulo. Quantas vezes uma falha de comunicação já te trouxe um prejuízo financeiro? Vira e mexe. Tem falha na comunicação, né, com o seu time, é coisa que você falou, que a pessoa disse que entendeu, mas não entendeu nada, ficou de fazer, mas não fez, combinou prazo, mas não cumpriu. Acontece com você? É o seu cliente reclamando porque de repente não consegue falar com vocês, faz dias, não tem retorno? Aí você fala, mas gente, eu estava combinado, era para o João estar cuidando de perto desse cliente. Só que o João não entendeu bem isso. Oh, meu Deus! Né? Eu poderia ficar aqui horas falando dos problemas que isso traz, porque falha na comunicação é uma desgraça, gente. Então aqui eu vou te ensinar também a ter uma comunicação assertiva. Você vai aprender a se comunicar melhor com a sua equipe e com o seu cliente também. Vocês viram lá, né, o depoimento da Janek. Então, ajustar a sua comunicação traz confiança, credibilidade, para poder você traz confiança e credibilidade para você e a sua empresa serem realmente aquela empresa que o seu cliente confia. Porque um cliente que confia, o que ele faz? Continua comprando de você, te indica para o amigo, para a família, para o vizinho. Então aqui você vai constatar que time engajado e comunicação assertiva dá ROI, dá retorno do seu investimento. É isso que acontece, né? Com uma equipe engajada, envolvida com a sua empresa, bem preparada, uma comunicação assertiva, você já resolve ali, só aí você já resolve 80% dos problemas, gente, da sua empresa. 80% ali, é fogo. Então agora vamos para o módulo 3, que é a visão de águia. Lembra que eu falei lá atrás sobre tomar decisão só pela intuição? Né? Eu dei o exemplo da dona da clínica de estética. Então nesse módulo você vai aprender a saber onde o seu olhar como dona precisa estar presente, né? Para garantir a saúde do seu negócio, o crescimento do seu negócio. Com tempo organizado, né? Que você já aprendeu no módulo 1, um time mais forte, sua comunicação mais assertiva, né, que você aprendeu lá no módulo 2. Então agora você sobe para um outro nível. Você começa a enxergar o negócio de cima.
Aí você pode pensar, isso daí, essa parte aí, Kalinde, muito complicada, eu não sou boa com planilha, com números, não vou saber fazer isso. Não precisa ser complicado. Eu vou te mostrar que é muito mais simples do que parece. Eu vou te ensinar a entender quais são as informações mais importantes do seu negócio e como se organizar para ter essa informação que você precisa na hora de tomar decisão. De uma forma simples, descomplicada, te garanto. Não é uma coisa de 1000 relatórios, odeio isso, 1000 detalhes, já fui assim, já me perdi nos 1000 detalhes. Hoje, não, é aprender a olhar só para o que realmente faz a diferença. E aí com essa visão, você é assertiva nas decisões, né? Você sabe onde precisa colocar a sua energia para crescer, onde tem potencial de crescimento, de transformação na sua empresa. É assim que eu vou então é isso que eu vou aqui te ensinar, nesse módulo, né? Você vai aprender a ter sabedoria para gerir a sua empresa se baseando em dados, usando a sua intuição, sim, mas a sua intuição madura, não achismo ou então levada pela emoção. Esse tipo de gestão mostra que o seu negócio já ganhou maturidade. É cereja do bolo, né, que leva a sua empresa realmente para um nível acima. Uma outra joia desse módulo é o olhar para vendas. Todo mundo quer vender mais, né? E eu vou te mostrar como fazer a sua empresa ser uma marca forte, agregar valor para o seu produto, para o seu serviço, saber comunicar isso para o seu cliente para ele enxergar esse valor. Não basta você ter, ele tem que enxergar. Porque quando a sua marca tem identidade, tem autenticidade, você se destaca no mercado. Você deixa de ser commodity, né, e passa a ser realmente uma referência. Esse é um sonho de toda empresária. Então vamos lá, jornada completa. Tudo isso que eu te contei, né, para você aqui, né, faz parte desse método, dessa metodologia. E essa metodologia completa é para fazer a sua empresa crescer sem você virar escrava do seu próprio negócio, para você sair da exaustão, se libertar dessa exaustão e ter mais lucro com o seu time, né, te ajudando, ali, sendo o seu apoio para isso. Então no final da metodologia, como é que você sai? Você sai com tempo para você gerir a sua empresa com assertividade, com confiança para poder decidir o que priorizar. Você sai com segurança para saber qual é o caminho a seguir, com um time engajado para poder voar junto com você. Você sai com liberdade de tempo para trabalhar menos e ter mais resultado. Liberdade geográfica para poder viajar, né, com a empresa rodando sem precisar tudo parar porque você parou. Tempo de qualidade para você ficar com a sua família. Isso não tem preço, né? Você sai com crescimento financeiro na sua empresa. Realização, gente, realização profissional e pessoal também, porque uma coisa puxa a outra. Não dá para separar totalmente. Então não é só assim uma metodologia, é um novo modo de você liderar e de você viver, certo? Então, e como é que eu vou fazer para te entregar tudo isso? Assim que você se inscrever, você vai receber o acesso à Hotmart. A Hotmart, que é, gente, é a maior plataforma de ensino à distância do Brasil. É uma plataforma completamente segura, né, com uma interface perfeita para ensino, bem intuitiva, fácil de usar, né? Então as aulas vão ser liberadas ali semanalmente, assim você vai seguindo, né? Então cada semana libera uma aula e você vai seguindo passo a passo comigo. E aí você assiste exatamente o que você precisa assistir naquela semana para dar o seu passo. Que não é te encher de tarefas, vamos lá. É aplicação rápida, assertiva, simples, né? Então, como as aulas vão ser gravadas, qual que é a vantagem? Você pode se organizar para assistir e rever na hora que você puder. E você vai ter acesso às aulas durante um ano inteiro, gente. Você tem um ano, tá? Qual que é a vantagem da aula ser gravada? É que você não tem que ficar espremendo sua agenda ali, se estressando para poder conseguir fazer na hora da aula. Você assiste a hora que for melhor para você. Isso é muito bom, muito maravilhoso. E aí, além disso, você também vai poder receber, você vai receber PDFs com materiais de estudo, né, com exercícios práticos, para você poder já ir colocando em prática e fixando, né, tudo que você aprendeu. E aí você vai aprendendo na teoria, aplica e já tem sua empresa ali, tem o PDF, né, que é bem didático, tipo um guia mesmo, e eu vou te dar, e eu também vou te entregar um diário online, é muito legal esse, para você poder acompanhar a sua evolução semana a semana. Nesse diário você vai preenchendo ali os campos,
de uma forma simples, e com isso você vai poder ter uma visão macro das suas mudanças, né, que já vão estar acontecendo ali, conforme você vai seguindo, você já vai vendo a mudança, isso é muito legal. Você vai ver o quanto você está crescendo, evoluindo, né, com ele você não vai desanimar, mas você não tem como, você não vai achar que, estou parada sem sair do lugar, não, você vai ver ali a sua evolução, né, o diário é bem combustível mesmo, porque você vai enxergar a sua evolução prática e isso vai te dar mais energia para você continuar a sua evolução. E você vai ter no final, claro, um certificado, né, um certificado para poder marcar a conclusão com sucesso da sua jornada. Muito bom. Quando que eu vou te entregar tudo isso? Como que é isso? Então eu vou liberar as aulas semanais ao longo dos 3 meses. A primeira aula vai ser liberada já na semana seguinte à sua inscrição. Assim você vai indo passo a passo, no tempo que você precisa, sem atropelar, sem pular etapas, né? Então, além desse método completo que eu preparei aqui para você, né, que tá ali te dando passo a passo direitinho, gente, tem uma coisa muito boa agora para te falar. Eu preparei 5 bônus para essa turma. Primeiro bônus que eu vou oferecer. Na próxima turma vai ter? Não sei. Nessa turma vai ter 5 bônus que estão aqui imperdíveis, tá? Então eu vou oferecer 2 aulas ao vivo, em grupo, né? E isso vai acontecer 2 vezes por mês durante 3 meses, para você poder tirar dúvida diretamente comigo. Então assim, além do método, que é esse passo a passo simples, fácil de aplicar, você consegue ter também um acompanhamento bem de perto, Você vai tirar suas dúvidas específicas ali do seu negócio, da sua trajetória, para poder seguir para o próximo passo com mais segurança. As aulas elas vão ficar ali gravadas, né? Mesmo essas aulas, esses encontros, né, de tirar dúvidas, vão ficar ali gravados. Então, se você, suponho que você não conseguiu assistir lá, você pode acessar a plataforma e assistir depois. E se você tem dúvida, mas não conseguiu ali no dia e horário que foi marcado, esse encontro, você também vai ter um link para você mandar a sua dúvida e no final de cada um desses encontros eu vou responder todas as dúvidas que vocês enviaram, tá bom? Segundo bônus, um mapa mental para você seguir o passo a passo da sua jornada. Esse mapa é tipo um guia de navegação mesmo, né, para você saber qual passo dar e a sua rota completa. Esse guia ele vai te ajudar a não se perder na rota. Não se perder. E se você se perder, você já vai saber exatamente para onde você tem que voltar, porque você tem ali um mapa, um guia. Terceiro bônus, esse aqui é top, demais, vale ouro. É a comunidade no Facebook. Para você ter nessa comunidade contato com outras empresárias, fazer networking, acompanhar a evolução delas e ter troca de quem vive a mesma coisa que você está vivendo. Eu sei que uma das maiores dores de ser empresária é a solidão. Você não tem com quem trocar experiência, gente, compartilhar ideia, né, pedir conselho. As pessoas não estão vivendo a mesma coisa que você. Quem está vivendo às vezes a mesma coisa é seu concorrente. Então a comunidade é para você não se sentir mais sozinha nessa jornada. Esse espaço de troca, né, com quem está passando o mesmo que você, é muito rico, gente. Além de trazer insights valiosos, você vai ajudar, né? Você vai ver o seu resultado, você vai ver o resultado uma da outra. Então isso vai animando, né? A força que uma comunidade tem é muito poderosa. Você, eu, todo mundo, nós somos o quê? A média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Então, quando você faz parte de uma comunidade que tem outras empresárias buscando evolução, buscando crescimento, você está ali se alimentando disso. Sabe aquela imagem da madeira que você tira da fogueira? E ela vai, né? E ela vai perdendo a chama, vai se apagando, vai virando, vai ficando aquele toco, vai apagando mesmo a chama? Aí você pega esse toco e você volta ele para a fogueira. A chama pega com força total de novo. Esse é o poder que tem uma comunidade. Quarto bônus. É muito bônus, hein, gente? Nossa! Então vamos lá. Com a sua empresa crescendo, você vai precisar aprender a fazer um plano de reinvestimento de lucros. Olha que coisa maravilhosa. Esse é um problema bom, não é não? Então aqui eu vou te entregar uma planilha de planejamento financeiro para você aprender a fazer um caixa de longo prazo. Quanto investir em marketing? Quantos por cento você reinveste no próprio negócio? Quanto precisa ter de capital de giro para poder fazer rodar o mês, sem ter que ficar pegando empréstimo num susto qualquer? Uma ferramenta simples, fácil de usar, para você poder realmente fazer o seu planejamento financeiro, o planejamento financeiro do seu negócio.
Quinto bônus, um guia para você aprender a contratar funcionários. Porque você vai crescer, com isso você vai precisar contratar mais. Vai precisar contratar mais gente. Só que para contratar você precisa ter técnica. E é isso que eu vou te entregar exatamente. Então nele eu vou te entregar os principais passos para você seguir, né, no processo seletivo e acertar mais na hora de contratar. Isso é muito, você ganha muito tempo com isso, gente. Né? E aí junto com ele eu vou te entregar uma aula gravada para você saber como que se aplica esse guia na prática, certo? Então agora você está se perguntando, ufa, quanta coisa, hein? Bastante coisa mesmo. Que você vai receber. E aí você deve estar se perguntando, então quanto é que custa tudo isso afinal de contas? Se eu for colocar na ponta do lápis, gente, todo o investimento que eu fiz no meu desenvolvimento, para poder ter, né, o conhecimento que eu tenho hoje, eu investi mais de R$144 mil. Valeu cada centavo, com certeza, foi um investimento, mas ó, foi suado. Só que, além de investir todo esse dinheiro, eu investi também muito tempo. E uma coisa que não dá para pôr na ponta do lápis é o valor de toda essa experiência que eu tenho prática em campo de batalha, com uma empresa com mais de 150 colaboradores. Não tem como eu colocar um preço nisso, gente. Não dá para mensurar, é incalculável. E essa experiência é o mais valioso que eu tenho para te oferecer. E é por isso que, né, uma mentoria hoje, uma mentoria individual comigo, eu cobro R$30 mil. Não dá para mensurar. Mas lógico, gente, eu sei que esse valor não é para todo mundo, né? Por isso que eu criei um método, o valor da mentoria, né? O valor que eu gastei, então, também não é mesmo, né? Mas por isso, então, foi que eu criei um método, né? Por um valor muito mais acessível. Eu criei uma metodologia para você fazer mais rápido do que eu fiz. Você vai caminhar mais rápido do que eu. De uma forma mais objetiva, muito mais barato do que eu fiz. Por quê? Porque eu compilei tudo isso, toda essa minha experiência, minha bagagem, tudo isso nesse método. E eu vou te entregar ele com um passo a passo, fácil, rápido, simples. Então você não precisa pagar o valor que eu paguei. E não precisa pagar também o valor da mentoria individual. Não. Vamos lá. O valor de todos esses bônus que eu te falei aqui, foram 5 bônus valiosos, dá R$4 mil. Somado ao valor do método, mais o suporte que você vai ter comigo, você vai poder conversar comigo pelo Zoom, que é praticamente um trabalho, né, de uma consultoria. O pacote completo poderia perfeitamente custar R$6 mil. Mas pode ficar tranquila, que também não vai custar R$6 mil. Eu quero transformação em massa, que faz parte isso já hoje da minha missão, de transformar o maior número de empresárias. E eu sei que se eu cobrar R$6 mil, eu não vou conseguir fazer isso chegar em mais mulheres, em muitas mulheres. Para algumas pessoas, muitas pessoas, isso é inacessível. Então, na verdade, não vai te custar nem a metade disso. Não vai custar nem R$3 mil. Por que não? Porque eu não estou fazendo isso pelo dinheiro. Eu já tenho minha empresa. Eu tenho a vida que eu quero. Eu tenho liberdade financeira, eu tenho liberdade geográfica. Eu poderia perfeitamente aqui me acomodar com o que eu já tenho hoje, tá ótimo. Né? Eu tenho tudo que eu preciso. Mas eu estou fazendo isso pela transformação. E eu não quero, realmente eu não quero que o preço seja um impeditivo para você ter acesso ao método e poder ter o resultado que você merece ter. Isso faz parte da minha missão, né? Então pensa bem. Quanto tempo mais que você tem para viver a vida que você vive hoje, do jeito que você vive hoje? Quantos anos? Quantos anos você ainda aguenta vivendo desse jeito, sem ter um treco, sem ter um problema grave de saúde? Quanto tempo até os seus filhos crescerem com você ausente assim? E você perceber que esse tempo não volta mais. Gente, a vida, ó, passa assim, num estalo, piscar de olhos. Então o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Por isso que eu quero a transformação, eu quero chegar no maior número de mulheres empresárias que eu puder. Eu quero tornar realmente essa transformação possível para vocês, para você. Então, para esse grupo de mentoradas, que eu estou abrindo agora, eu vou oferecer uma condição ainda mais especial. O valor do método é R$ 2.447. Mas eu resolvi fazer um valor especial
e dá R$1.000 de desconto para essa turma. Então aqui o método, né, em forma de mentoria, isso quer dizer que eu vou pegar na tua mão, eu vou passo a passo com você. Na real, você vai pagar o valor de um curso, mas você vai receber uma mentoria. Simplesmente é isso, né? Mas você vai pagar mais barato do que uma metodologia, do que um curso. E vai receber uma mentoria. Então você vai garantir, né, o acesso completo ao método, sabe por quanto? R$1.447 no cartão, no Pix, como você quiser. Ou em 12 vezes de R$149,65 no cartão. Gente, fala a verdade pra mim. O que são R$149? 2 pizzas no mês? Pensa bem, né? Gente, mudança, transformação na sua vida. Daqui 6 meses, daqui 1 ano, como que você vai estar? Né? Para essa turma, com esses bônus, o método vai sair como se fosse uma mentoria. Muito melhor do que um curso de negócios, de business. Porque é um passo a passo simples, na prática, de quem sabe o que você passa, né? E mais o acompanhamento direto de quem está em campo de batalha, que sou eu aqui. Estou em campo de batalha com uma empresa com mais de 150 colaboradores, aplicando esse conhecimento e colhendo o resultado dele. E melhor, uma mentoria que você não precisa nem sair de casa para receber esse conhecimento, né? Você vai ter trocas ao vivo comigo, simples, prático, eficaz. É assim. Porque, gente, informação, tudo bem, ok, a gente tem de monte por aí, né? Mas informação solta não te leva para o lugar que você quer ir. É muito diferente de ter um método com passo a passo. Isso traz velocidade, isso traz assertividade. Então vamos lá, para eu te deixar mais tranquila ainda. Tá feliz aí com o preço? Deve estar, né? Para eu te deixar mais tranquila ainda. Você ainda vai ter 30 dias de garantia incondicional. É assim, ó, por lei, eu sou obrigada a te dar 7 dias. Mas eu confio muito no método, gente. Não é brincadeira, não. Eu sei muito bem o que eu estou entregando aqui. O quanto é potente, o quanto vai trazer realmente a transformação que você precisa. Então eu fico muito tranquila de te dar 30 dias de garantia. Ou seja, o que acontece? Você se inscreve hoje, semana que vem você começa a assistir as aulas, participa do grupo, começa a aplicar, participa do Zoom, tira suas dúvidas e se por qualquer motivo você sentir que não é para você, você vai mandar um e-mail simples e a gente te devolve 100% do seu investimento. Não tem pergunta, não tem burocracia, não tem nada. Importante, gente. Durante o lançamento, isso é bem importante, quero que vocês deem um highlight aí nisso, tá? Tem só um telefone oficial. Eu acho que é um telefone oficial, tá? Tem 2 números, né? Tem 2 números que são lá do nosso suporte. Então, minha equipe tá me falando aqui que são 2 números, então, tá? Que são oficiais da equipe aqui da Empresária Dona do Tempo. Então, esses números são os números que podem mandar mensagem para você. E são esses números que vão aparecer aqui na tela para você agora, tá? Esses números são administradores do grupo de WhatsApp também. É o número do meu suporte, então já salva, já anota, por favor, né, para evitar qualquer confusão, qualquer comunicação, dúvida, link de pagamento, só com os números oficiais, tá bom? Isso é bem importante, highlight nisso. Sempre confirma, tá? Se você tá realmente no meu canal antes de tomar qualquer decisão, fazer o pagamento, etc. E se você, depois de tudo isso, ainda tá com dúvida, eu decidi fazer uma loucura aqui. Conversei com a minha equipe, eles me falaram que você tá louca, Kalindi? E é uma loucura, eu sei, eles estão ficando, é uma loucura, mais ou menos, porque você sabe, né? Eu sigo a minha intuição, mas eu sigo a minha intuição madura. Eu sei muito bem o que eu tô fazendo aqui. O que é isso? O que é essa loucura? É uma garantia condicional. Como que funciona? Se você fizer um método e depois de 3 meses você não tiver resultado, vou te oferecer essa garantia que ela se chama assim, 90, 90 mais 500. Como é que funciona? Se em 90 dias você assistiu às aulas, você aplicou, mas não atingiu resultado nenhum.
a gente vai fazer uma mentoria individual. Eu vou te atender diretamente, eu e você ali, tete a tete. E aí eu vou entender o seu caso, né? Vou te dar passos para te ajudar a desempatar esse jogo. Não quero empate, aqui é jogo para ganhar, gente. Para você ter resultado. E aí, se depois de mais 3 meses de tentativa, você ainda assim não tiver resultado, eu não vou só te devolver seu dinheiro. Não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te pagar R$500 do meu bolso pelo tempo que você gastou. Agora, gente, é o seguinte, só não age quem realmente não quer essa transformação, né? Aqui eu tô colocando toda a responsabilidade na minha mão. Depois dessa garantia condicional, você não tem desculpa nenhuma mais. É com você mesmo, né? Eu te entregando aqui tudo o que eu vou te entregar, tudo que eu te mostrei aqui, eu tô te garantindo risco zero. E, gente, só o bônus da comunidade já paga esse valor. Vamos falar? Trocar com empresários que estão vivendo a mesma coisa, né, que você, tem um valor assim que é imensurável. Uma dica às vezes de um empresário, uma troca que você faz com outra empresária, já pode aumentar o seu lucro que já paga o curso. É assim. Então esse pode ser o seu estalo. A peça que está faltando ali para te mover, né, da casa mover a sua pecinha da casa desse jogo. Então agora é hora de você decidir. Se você viu o que é para você, né, o link tá aí, né, aproveita. O link tá aqui. Tem um QR Code, né, aqui na tela que vai aparecer para você. E as matrículas eu vou falar para você, não vão ficar abertas por muito tempo, tá? A gente vai deixar realmente aberto por pouco tempo as matrículas, essas vendas, né, bem pouquinho tempo. Então fica ligada aqui, já viu que é para você, já vai lá, tira a fotinha aí do QR Code. Na pior das hipóteses, pior de todas as hipóteses, sabe o que vai acontecer? Você vai ganhar R$500. E eu vou falar pra você, nenhum rendimento vai te dar R$500 em 180 dias desse valor que você pagou. Por que eu tô fazendo isso? Sou louca? Porque eu tenho certeza, gente. Eu tenho certeza do que eu faço. Agora, se você quer dar o próximo passo e realmente você quer sair desse caos que você vive, vem comigo. Se você achar que não é o momento pra você, também tá tudo certo, tudo bem. E por que eu tô te dando essa garantia condicional? Porque você pode não acreditar em você, mas eu acredito. Eu acredito tanto nesse método que eu vou apostar em você. Eu tô fazendo essa aposta em você. E eu vou te pagar para você sair dessa vida que você vive, que você tá insatisfeita nela. Porque se você não sair, eu que vou pagar para você. Então, e agora? O que tá impedindo? Quanto que custa? Quanto custa para você não ter tempo? Quanto custa para você não ter tempo com a sua família? Quanto custa você não poder acompanhar o desenvolvimento, o crescimento dos seus filhos? Quanto que custa não ter saúde física, mental, emocional? É muito mais que isso. Não tem como medir, né? Então, se você já decidiu, a hora é agora. É só você aponta aí, né, pro QR Code. Tem o link também, que tá aqui no chat, a gente vai colocar no chat. Ou você aponta a câmera pro QR Code que tá na tela, e aí quando você entrar lá na tela, você vai ver essa imagem que tá aí, que é a página de vendas, tá bom? Assim que você clicar no link, né, você vai ser direcionada pro site da Hotmart, que é a maior plataforma do Brasil, né, de segura, especializada, né, uma plataforma de ensino. Primeiro você clicou no QR Code, você vai ser direcionado para a página de vendas. Certo? Você foi lá, clicou na página de vendas, vai ser direcionado para a Hotmart. A página é igualzinha a essa que está aí, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, é essa página. E aí depois que você finalizar o pagamento, vai para, finalmente assim, imediatamente você vai para a página de login e senha da Hotmart. É isso, pessoal. E aí, a partir dessa semana, então do dia 17, né, você tem aqui um tempinho para fazer. Da semana do dia 17, você já pode começar a assistir as suas primeiras aulas da mentoria Empresária Dona do Tempo. Vamos começar a fazer essa mudança de vida. Ufa!
Então agora deixa eu propor aqui para você uma reflexão sincera. Esse ufa é ufa, vamos lá, gente. Vamos sair desse caos, né? Vamos fazer uma reflexão aqui comigo. Você acabou de ver tudo que esse método tem para te entregar, certo? E aí você agora tem 3 opções. Primeira opção, esquece tudo, segue sua vida, toca a vida, né? E vai vivendo aí a vida do jeito que você tá. E nisso, vê aí quanto tempo que você aguenta ainda nessa loucura, não é verdade? Pensa como que você vai estar daqui 6 meses, daqui 1 ano. Nada mudou. Segunda opção, você pega tudo isso que eu te falei, tenta fazer sozinha. Aí você vai gastar aí tempo, né, para pesquisar, tem um monte de informação solta, vai levar anos ali tentando, gasta muito dinheiro, como eu gastei. Talvez dê certo, talvez não dê. Né? Passa alguns meses, passa 1 ano, você pode estar ali cheio de informações soltas, você foi pesquisando aqui a colar, mas ainda segue cheio de inseguranças. Você conseguiu aplicar, né? Pouquíssimas mudanças você está enxergando. E a opção 3, você toma a decisão agora, gente. Chega, eu quero a mudança. E a gente muda a sua vida a partir de agora. Em 3 meses você já vai começar a sentir uma diferença. Já vai ver, já vai sentir, vai ser perceptível. Né? Você se sente segura, você já vê a sua equipe diferente, em 6 meses você já está tendo mais resultado, trabalha com mais fluidez, não se sente mais tão exausta, nem presa no seu negócio. Esse é o poder de uma decisão baseada em um método. É esse, acelerar o seu resultado. Coisa que eu levei anos para aprender, que eu paguei uma fortuna, você aprende em pouco tempo e não paga nem 1/10 do que eu paguei. Então agora o próximo passo é seu. Se você sentiu que esse método faz sentido para você, se esse conceito da empresária dona do próprio tempo te despertou alguma coisa, e se você quer de verdade virar essa chave no seu modo de trabalhar, então não espera mais. Clica no botão, pega o QR Code aqui, né? E você vai... E aí... Então você pode clicar lá, tô até disso aqui, vamos lá. Então você clica, você aponta para o QR Code, ou então você clica no link, e aí você já vai ser direcionada para a empresária dona do tempo. Vai ser um prazer caminhar com você nessa jornada, de verdade. Então agora, antes de encerrar, eu quero responder algumas dúvidas aqui comuns, né, que eu costumo receber e que pode ser também as suas dúvidas, pode estar passando aí pela sua cabeça. Então vamos lá. Kalinde, e se eu tiver uma dúvida durante o processo? Você pode entrar em contato com o nosso suporte, que é aquele número do WhatsApp, né, para tirar todas as suas dúvidas, questões técnicas, de acesso, de pagamento, dúvidas sobre a aplicabilidade do método. Agora, aí já é outra coisa. Então, aplicabilidade do método, dúvidas pedagógicas, etc. Como que você vai fazer? A gente vai se encontrar na mentoria de 15 em 15 dias, que vai durar por 3 meses, você tem acesso a essas mentorias, certo? Então, não é só você ali e a tela do computador. É um ambiente acompanhado, de troca real. Essas mentorias, elas ficam gravadas. Se você tiver dúvida, se você não puder, na hora, no dia ali marcado, você vai ter a opção de mandar a sua dúvida, tem um link para você mandar, e aí eu vou responder sempre no final desse encontro, eu vou responder a sua dúvida. Tá, ok, mas será que um método online funciona? Essa é uma dúvida comum também, essa é bem clássica. E eu te entendo, mas na verdade é que o presencial você vai ver uma vez. Em um ângulo, em um ritmo. Aqui você vai ver quantas vezes você quiser, no seu tempo, pausando, voltando, aplicando. Então não só funciona, como funciona e muito bem, né? Uma outra dúvida também que me perguntaram. Eu sou empreendedora individual. Esse método é para mim? Gente, então vamos lá. O primeiro e o terceiro módulos vão com certeza fazer a diferença para qualquer empreendedor, mesmo que não tenha funcionários, tá? Mas a gente tem um módulo 2 inteiro que é para te ajudar a ter uma equipe de sucesso. E para quem quer realmente crescer, vai chegar um momento que vai precisar ter equipe. Vai. Então esse método, ele é mais indicado para quem já tem 2 funcionários, que vai poder pegar ele do começo ao fim. Mas não é impeditivo de você, como uma empreendedora individual, comprar um método e fazer super bom uso do primeiro e do terceiro módulo e se preparar para quando começar a precisar contratar mais gente, certo?
Então é isso, pessoal. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas nos meus stories agora. Se você tiver mais perguntas, tiver dúvida, pode colocar lá nos stories. Eu vou responder diretamente para você no seu direct. E além disso, também tem o telefone do nosso suporte que vai poder te atender, tirar todas as suas dúvidas, certo? Então, lembrando que a gente vai ficar com essa turma, as vendas, as matrículas vão estar abertas por pouquíssimo tempo. Não demora para tomar decisão, gente. Quando você tem esse estalo na vida, sabe? É cavalo selado, não passa 2 vezes. Se fez sentido para você, a hora é agora. Já vai, já toma sua decisão, já se inscreve. Aproveita, tá bom? E eu vou estar lá, andando passo a passo com você de mão dada, segurando na tua mão, porque o seu resultado é o meu compromisso, tá bom? Um beijo muito grande, tamo junto, vamos lá. Virar esse jogo.